mulheres vivem mais que os homens. Por que elas vivem mais? Então, hoje nós sabemos que as mulheres vivem 7,6 anos a mais do que os homens, né? O porquê isso, né? O porquê que acontece isso? Pela prevenção e pelo cuidado. Culturalmente, as mulheres já sabem que lá na adolescência, logo que elas entram no período menstrual, elas já vão no seu ginecologista. E com os homens não acontece isso. Nós vamos conhecer o nosso médico lá com 40 anos, quando tem que fazer a prevenção do câncer de próstata. Quando nós fazemos isso? Geralmente, os homens vão consultar com o seu médico quando já tem alguma doença e, às vezes, essa doença já tem sintomas graves que ficam muito mais complicadas de serem tratadas, né? Então, o homem, ele deve consultar com o seu médico, com o urologista, desde a infância, passando pela adolescência, para ter as instruções sobre sexualidade, sobre prevenção e também depois na idade adulta, para nós falarmos sobre toda a parte de doenças sexualmente transmissíveis e, quando os homens estão mais velhos, a prevenção de várias outras doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. Porque, assim, as principais causas de mortalidade dos homens que nós vimos, que é o que nos preocupa realmente, que é o que gerou essa demanda, essa pergunta, por que os homens morrem mais do que as mulheres? Nós sabemos que a cada 5 pessoas que morrem no Brasil, 3 são homens. Realmente é uma diferença muito grande por causa do cuidado e da prevenção. Os homens morrem antes das mulheres, principalmente por causa de causas externas, que são acidentes, né, que os homens são muito expostos, tabagismo a mais do que as mulheres, também doenças infecto-parasitárias e câncer principalmente. O principal câncer aí que nós vemos no homem, o câncer mais prevalente no homem é o câncer de próstata, né, e que é o que acaba levando o homem a buscar o urologista, e nesse momento nós temos que aproveitar para tratar todas essas outras doenças que também podem gerar uma morte precoce para esses homens, né? Ainda falando um pouquinho sobre a diminuição, né, do número de mortes, já que tu comentaste que foram 30%, esse número ele é mundial, doutor, ou ele é nacional? Esse número é mundial. Nós sabemos que antes da era PSA, porque para a prevenção do câncer de próstata, nós temos que fazer 2 exames principais, né? Um deles é o famoso exame de toque, né? Tão estigmatizado né? Tão estigmatizado e tão cheio de tabus, o exame de toque, e também o exame de PSA. O exame do PSA é um exame de sangue, que nada mais é do que uma glicoproteína produzida pela próstata. A glândula prostática, ela serve para produzir 30% do líquido seminal, que serve para a fecundação da mulher. Durante o líquido espermático no ejaculado do homem, 30% desse líquido espermático é produzido pela próstata. E essa próstata, misturado com esse líquido espermático, produz o PSA, que é também jogado na corrente circulatória. Esse PSA, ele é utilizado como um biomarcador que, no aumento dele, pode ser detectado câncer de próstata. Então, foi preconizado de que se utilizasse o toque retal e o exame do PSA para o diagnóstico de câncer de próstata, o que é muito importante, nós vamos falar logo a seguir sobre isso. E antes dessa descoberta do PSA e do advento do exame de toque, a mortalidade dos homens era 30% a 40% a mais do que agora, depois da prevenção.